Vou abrir então aqui um PowerPoint para a gente começar a pensar um pouquinho a questão da escrita de Guimarães Rosa, ok? Vou ver se está carregando aqui. Então, quando a gente pensa na obra de Guimarães Rosa, é interessante voltar àquela nomenclatura que nós já estudamos aí sobre a tipologia do romance brasileiro moderno, né? Então, o romance de tensão mínima, o romance de tensão crítica, o romance de tensão interiorizada e o romance de tensão transfigurada, porque justamente esses dois escritores da geração de 45, né, Guimarães Rosa e Clarice Lispector, vão ser os grandes representantes desse filão da narrativa brasileira. Né? Então, só para a gente resgatar, né, qual que é a estrutura aí do romance de tensão transfigurada? O herói procura ultrapassar o conflito que o constitui existencialmente pela transmutação mítica ou metafísica da realidade. Então é aquela ideia de narrativas em que o elemento factual, né, e aquela ideia da narrativa voltada para as problemáticas humanas, ou seja, a narrativa refletindo problemas do nosso tempo, do nosso mundo, elas vão, essa forma narrativa, ela vai esbarrar em elementos metafísicos. Então, estamos diante de obras em que a questão da religiosidade, do sobrenatural, do aspecto mítico ou metafísico está muito presente. Né? E isso a gente pode pensar no caso de Guimarães Rosa, a questão do catolicismo, a questão do misticismo sertanejo, né? As lendas de assombração, as superstições, a própria questão do pacto demoníaco, que é um elemento central ali em Grande Sertão Veredas, né? E no caso de Clarice, que tem uma profunda ligação aí com a religião judaica, né? Porque Clarice vem de uma família judia, também essa questão da metafísica, da condição do homem diante de Deus, de o que o ser humano está fazendo nesse mundo, a relação do homem com o divino, com o sobrenatural, tudo isso vai aparecer ao longo aí das narrativas. Tá? Então, o que nós temos diante de nós, tanto em Clarice quanto em Guimarães Rosa, é essa transposição do plano da realidade para o plano mítico, ou seja, o mítico, o sobrenatural, o religioso vão interferir aí nessa condição de realidade do material narrativo. Tá? Então, o conflito assim resolvido força os limites do gênero romance e toca a poesia e a tragédia. Então, também é interessante a gente pensar que esses dois escritores pertencem ao chamado experimentalismo formal, porque as suas obras são marcadas por um grande questionamento do que é o processo narrativo. Em Guimarães Rosa, nós vamos ter narrativas em que a questão da linguagem, a questão do tratamento do léxico, né, da escolha das palavras, dos jogos de linguagem, é tão marcante que parece que nós estamos trabalhando com a poesia e não necessariamente com a prosa. Tá? Em Clarice também o questionamento do gênero romance, da estrutura narrativa, é sempre uma tônica. Então, são modelos de textos que não se contentam com o seu gênero primitivo. Quer dizer, eles vão buscar esses diálogos possíveis entre a narrativa e a poesia, ou entre a narrativa e o drama, a tragédia, o que quer que seja. Então, isso aí configura esse romance de tensão transfigurada. Nós vamos vendo agora com Guimarães Rosa, depois nós vamos ver em Clarice Lispector. Tá? Essa aqui é uma citação do Guimarães Rosa, retirada de uma de suas entrevistas. Né? Então, vejam, falando aí a questão da linguagem. Diz o escritor, eu falo português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, espartano, um pouco de russo. Leio sueco, holandês, latim e grego, mas com o dicionário agarrado.
entendo alguns dialetos alemães, estudei a gramática do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês, do dinamarquês. Bisbilhotei um pouco a respeito de outras, mas tudo mal. E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito a compreensão mais profunda do idioma nacional, principalmente, porém, estudando por divertimento, gosto e distração. Tá? Então, Guimarães Rosa realmente é um grande prodígio, não só no que diz respeito aí à literatura, mas também a essa questão de assimilação de outros idiomas. Né? Como foi mostrado aí na videoaula, desde os 6 anos de idade, ele já tem esse interesse e essa aptidão, quer dizer, ele começa aprendendo francês, depois ele vai aprender o holandês e por aí vai. Então, não é pouca coisa o repertório que esse homem, que esse escritor tem com relação à linguagem, né, ao léxico, às construções gramaticais, às estruturas gramaticais não só da língua portuguesa, mas de outros idiomas. O que vai ser muito importante para a criação de seus textos. Né? Por quê? Não é simplesmente uma linguagem dos textos de Guimarães Rosa em que nós vamos ter a mescla do português erudito, formal, com a linguagem regional, com o falar caipira, com a expressão oral ali do sertão mineiro. Não é apenas isso, quer dizer, Guimarães Rosa vai trazer grandes construções sintáticas misturando elementos de diversas línguas. Então, muitas vezes, nomes, expressões, elas têm como fundo aí de construção esse mosaico de idiomas, quer dizer, essa mistura de elementos de diferentes línguas. Então, sim, Guimarães Rosa vai trazer essa questão da oralidade, do regionalismo, ele vai retomar aí expressões arcaicas, antigas, que já estão em desuso, mas não só isso, quer dizer, ele vai trazer essa ideia de uma mescla de palavras fundidas a partir de elementos mórficos de diferentes línguas. Tá? Isso não só para os nomes, mas muito do vocabulário que nós temos aí com as expressões, com as referências a objetos, a situações, tudo isso passa por esse espírito aí de construção sintática, gramatical, que vem de todos esses estudos. Tá? Inclusive, existe um dicionário de termos criados pelo Guimarães Rosa. Então, é uma obra relativamente recente, mas com essa preocupação de você trazer ali realmente um dicionário em que o leitor de Guimarães Rosa possa encontrar muitas das expressões criadas por ele, as mais famosas, e entender o sentido delas dentro da trama. Claro que esse dicionário não dá conta de tudo, porque é uma obra muito vasta, mas ali você tem essas palavras criadas pelo Guimarães Rosa já com uma atribuição de sentido, para que facilite aí a nossa leitura. Tá? Então, realmente não é uma leitura fácil a princípio, a gente se choca com aquelas expressões que são desconhecidas por nós, e a gente começa a perceber que não é simplesmente uma questão de oralidade, não é um falar sertanejo, caipira apenas, e aí a gente começa a ter que desvendar esse quebra-cabeça, quer dizer, de onde ele está tirando essas palavras, como que essas palavras vão gerar sentido dentro do texto, tá? Então, no caso aí da obra de Guimarães Rosa, nós vamos ter uma retomada do regionalismo, né? Vamos lembrar que a geração de 30 já foi fortemente marcada aí por esse regionalismo, né? Os escritores do Nordeste, os escritores do Sul. Só que agora, essa expressão regionalista volta a ser o centro de interesse na geração de 45 por conta de Guimarães Rosa, mas com uma
passando por uma transformação, por uma metamorfose que distingue os textos de Guimarães Rosa daqueles da geração de 30. Então, aquela geração, né, que falava do problema da seca, do imigrante, do engenho, da usina, focada muito na expressão concreta, quer dizer, no problema presente, na desigualdade social, na formação histórica do Brasil, agora vai receber um tratamento em que o real e a fantasia vão se misturar. Então não é mais aquele realismo da geração de 30. O que nós temos agora é um sertão, o sertão mineiro, povoado aí por essas vertentes de realidade mescladas com a fantasia, com o misticismo, com a religiosidade, com a superstição, que vão condicionando aí as ações narrativas. Tá? Então, com ele, começa-se a entender de novo que os conteúdos psicológicos e sociais só entram a fazer parte da obra quando veiculados por um código de arte que lhes potencia a carga musical e semântica. Então, além disso, além dessa questão do misticismo, do aspecto mítico, metafísico, nós temos que pensar que esse regionalismo de Guimarães Rosa, ele está muito calcado também, plenamente calcado, na recriação da linguagem. Então, não é simplesmente a história que está sendo contada, mas é como o narrador constrói um discurso para apresentar essa história. E aí aquele constante jogo de linguagem, aqueles experimentalismos do léxico que vão fazer parte aí da construção narrativa de Guimarães Rosa. Tá? Então, para Guimarães Rosa, a palavra é sempre um feixe de significações, mas ela o é em um grau iminente de intensidade se comparada aos códigos convencionais da prosa. Então é aí que a gente percebe o diálogo de Guimarães Rosa com os outros gêneros, principalmente a poesia. Então, o grau de criação a que ele se entrega extrapola os limites da prosa. Então, é realmente muito mais próximo aí da construção poética, daqueles jogos de linguagem da poesia, da expressão semântica, da musicalidade, da cadência, que não são, de fato, pertinentes dentro do universo da prosa, da narrativa convencional. E aí ele vai trazer uma linguagem que mescla a intenção narrativa com a intenção poética. E esses grandes experimentos, inclusive, trazendo essa perspectiva de uma prosa cadenciada, que vai remeter à musicalidade da poesia. Tá? Além do referente semântico, o signo estético é portador de sons e de formas que desvendam fenomenicamente as relações íntimas entre o significante e o significado. Então, de um lado, esse aspecto da significação e do sentido por trás do que está sendo narrado, mas automaticamente tão importante o material formal, quer dizer, como que ele organiza a linguagem, a melodia, a cadência, os elementos sonoros, as aliterações, as onomatopeias, as próprias rimas internas ali dentro da prosa que vão trazer essa escrita que é diferente de tudo que existia na literatura brasileira até então. Tá? Então, toda voltada para as formas virtuais da linguagem, a escrita de Guimarães Rosa procede abolindo intencionalmente as fronteiras entre narrativa e lírica. Seus textos incluem e revitalizam recursos da expressão poética. Então, o que nós encontramos dentro da prosa de Guimarães Rosa? Células rítmicas, aliterações, onomatopeias, rimas internas, ousadias mórficas, sobretudo quando ele pega morfemas de diferentes idiomas e junta, formando palavras ali totalmente inusitadas, elipses, cortes e deslocamentos da sintaxe, vocabulário insólito, arcaico ou de todo neológico, a construção aí de novas palavras, associações raras, metáforas, anáforas, metonímias, fusão de estilos e coralidade. Então, tudo isso faz parte da experiência de construção narrativa de Guimarães Rosa. Não à toa, são textos que demandam do leitor aí muita atenção. Mesmo os contos, existem contos de Guimarães Rosa de 2, 3 páginas,
que nós gastamos horas ali na leitura, porque é tão fechada ali a significação, essa construção sintática, as expressões utilizadas, que uma leitura pura e simples ali, rápida, não dá conta do sentido. A gente pode, de repente, cair num texto ali, fazer uma leitura espontânea e não entender nada que está sendo dito ali. Aí nós temos que voltar e repensar, e muitas vezes é aquela dinâmica de você desmembrar parágrafo por parágrafo para ver o que ele está querendo dizer. Então, não só nas obras longas, né, nós pensamos aí o Grande Sertão Veredas, que são mais de 600 páginas, né, e que realmente já tem todo esse requinte de linguagem, mas mesmo alguns contos extremamente curtos, eles são carregados de uma linguagem inusitada que vai desafiar o leitor aí nessa interpretação, e que uma leitura assim muito imediatista, né, superficial, não nos leva a lugar nenhum. Né? A gente tem que parar, pensar, decodificar e tentar organizar um sentido ali para o que está sendo lido. Tá? E aí nós chegamos em Grande Sertão Veredas, né, que é esse monumento literário, o único romance, né, que o Guimarães Rosa escreveu, pensando que as outras obras ou são contos ou são novelas. Né, então, esse romance único, esse filho único, né, de Guimarães Rosa, é o grande fenômeno aí da literatura brasileira do século XX. Né? Então, desde o título, né, já essa singularidade ali das duas expressões, né, Grande Sertão, Veredas, e aí essas imagens que nós temos, quer dizer, esse Grande Sertão de Minas, né, do interior mineiro, e aí essas veredas, esses caminhos estreitos, esses cursos de água, que vão, obviamente, condicionando a ideia dos caminhos percorridos pelos personagens, né, e essa dinâmica da ação narrativa, né, dentro dessa obra aí monumental. Tá? Nós vamos rapidamente começar a falar dela hoje, mas vamos concluir esse estudo só na quarta-feira, né, porque nosso tempo já está quase aí no fim. Tá? Então, um dos grandes temas do romance, o da travessia, desdobra-se desde o início em 3 processos que correspondem a categorias distintas do universo da ficção. Então, quando a gente volta ao título, quer dizer, Grande Sertão Veredas, e aí nós estamos pensando nas veredas não só como os cursos d'água, mas os caminhos, né, esses caminhos, esses atalhos, né, dentro do sertão aí percorridos pelos personagens, nós trazemos a mente aí para o sentido crítico, a ideia de travessia. Quer dizer, são personagens que estão transitando. Então, há uma travessia ali a ser feita, que é a travessia da narrativa e a travessia da história de vida deles. Então, essa ideia da travessia, ela se desdobra aí em Guimarães Rosa e no Grande Sertão em 3 planos. Tá? Então, a primeira é a travessia geográfica. Então, a aventura de Riobaldo, a travessia geográfica do herói no sertão, é da ordem da história narrada. Então, temos ali um protagonista, que é também o narrador, é o Riobaldo, que vai contar aí a sua vida e as suas andanças pelo sertão, até determinados episódios singulares, centrais, que nós vamos ver depois aí quais são. Tá? Então, essa história aparece, no entanto, fragmentada e distorcida, a tal ponto que muitos leitores abandonam a leitura desde as primeiras páginas. Então, um dos complicadores aí é que as 100 primeiras páginas de Grande Sertão, elas não têm uma cronologia dos fatos. Então é uma linguagem solta, informações distintas, e aí essas informações já prenunciam todos os temas centrais da obra, né? Então a jagunçagem, Diadorim, o pacto, o Hermógenes, Joca Ramiro, os personagens centrais ali, os acontecimentos, mas por 100 páginas, nós não temos, de fato, uma história linear e muito menos a biografia desse protagonista, que é o que importa. Então, é só lá, a partir da página 100, que vai começar, de fato, a história de Riobaldo, mais ou menos em ordem cronológica, desde a infância até a vida adulta, né? E aí o centro de interesse, que é aquela experiência na jagunçagem, tá? Aí na página 179 da apostila, vocês têm 2 trechos,
dessa primeira parte aí do romance, tá? Tirada aí das primeiras páginas. Então vejam, por exemplo, né, essa primeira sequência, que é a abertura. Né? Então começa ali com um travessão, né, indicando que é a fala do personagem, que é também o nosso narrador. Né? Ele começa com nonada. E aí a gente já fica desconcertado. Quer dizer, o que será que significa nonada? Até a gente entender que essa expressão é a contração da expressão não é nada, vai um tempo. Né? Então, nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não. Deus esteja. Alvejei mira em árvores no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço. Gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser, civil, e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que, por efeito, como nasceu, arrebitado de beiços, essa figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão. Determinaram. Era o demo. Povo Brascóvio. Mataram. Dono dele, nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas. Cedi. Não tenho abusões. O senhor ri dessas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere. Isto é o sertão. Uns querem que não seja. E situado o sertão é por os campos gerais afora adentro. Eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais de Urucuia. Toleima. Para os de Corinto e de Curvelo, então, o aqui não é dito sertão. Ah, que tem maior? Lugar sertão se divulga, é onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador, e onde criminoso vive seu Cristo Jesus arredado de arroxo de autoridade. O Urucuia vem dos montões oestes, mas hoje, que de beira dele tudo dá, fazendões de fazendas, ao margem de vargens de bom a render, as vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura até ainda virgens destas de lá há. Os gerais correm em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova. O senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Então, isso é o primeiro parágrafo do texto. E aí vocês imaginem, por quase 100 páginas, essas informações soltas, né, o que fica desse primeiro parágrafo, essa imagem, então, de um bezerro que nasceu deformado, com uma cara esquisita, né, eles falam, parece cara de cão, parece cara de gente, aí já surge essa ideia de é uma coisa demoníaca, que vai ser um dos grandes temas, que vai aparecer mais pra frente na história, mas por 100 páginas, ele vai jogando essas informações até que a gente chega, de fato, à história do Riobaldo. E, embora seja muito complexa, né, essa estrutura narrativa, ela é de uma beleza, né, de uma construção assim da frase, dos pensamentos, da posição do homem frente às coisas da vida muito singular. Então tem passagens belíssimas em que realmente a gente acaba ficando em estado de graça por pequenas frases que nos levam a muitos pensamentos. A gente não precisa nem de uma sequência completa. Então, só uma frase ali já nos leva a uma profunda reflexão sobre o homem, a existência, o que é a vida. Então, isso é muito bonito. E isso atravessa a obra. Né? Depois, na próxima aula, nós vamos entrar mais a fundo aí na análise, e aí eu vou trazer algumas dessas frases para vocês, tá? Mas só para a gente fechar, então, a gente vai voltar na quarta-feira falando aí das 3 travessias, né? Falamos só da geográfica. Mas pense, então, que o Grande Sertão, ele não tem divisão em capítulos. Então, também tem esse complicador. Por cerca de 600, 700 páginas, depende aí da edição,
nós vamos ter um discurso único, que é o do narrador, o Riobaldo. Subentende-se que ele está conversando com alguém, né, esse senhor que veio da cidade, né, um erudito, que ele chama de doutor, e aí ele vai contando sua história, mas não tem uma divisão em capítulos. Então é um bloco só, e aí para a gente entender as sequências, nós temos que pegar aí alguns referentes para entender como que essa história se organiza. Isso aí nós vamos fazer na quarta-feira, que nosso tempo aqui também já esgotou. Tá? Mas eu queria abrir para perguntas, dúvidas. Se ficou alguma coisa não bem explicada agora, podem falar, fiquem à vontade.